Muito bem, você que sintoniza o Power Mix a partir de agora, hoje dia 30 de junho, lá se foi o primeiro semestre do ano de 2025, hein? E junto com o primeiro semestre, que está se acabando, a gente começa a receber um compilado de dados de gestão pública municipal, estadual, federal, de segurança pública principalmente. Já passou por aqui na semana passada a comandante do 26º BPM, Tenente Coronel Cláudia, e hoje o nosso convidado é o comandante do 14º Comando Regional, Tenente Coronel Paulo Sec, para falar também exatamente dessa prestação de contas à sociedade, que afinal de contas, esse momento nada mais é do que isso, né, Coronel? Bom dia. Bom dia, cumprimentar aí os telespectadores do Power Mix, né? É uma grande satisfação estar aqui prestando contas à sociedade dos trabalhos da Polícia Militar no 14º Comando Regional, que abrange aí 13 cidades e mais 3 distritos, né? E estamos aqui para responder, para conversar, bater um papo sobre a segurança pública na nossa região. De modo geral, a Polícia Militar como instituição avaliza que as operações REFAC, Tolerância Zero, Força Total, deram certo? Com certeza, né? A Operação Tolerância Zero, um programa de governo, através do secretário de Segurança, Coronel Rovério, Coronel Fernando, nosso comandante-geral, trouxeram resultados significativos. Por exemplo, se pegarmos os índices, né, principalmente de roubo, que é um dos mais graves, claro, tem o homicídio, né, que é contra a vida, mas porém a gente estava num momento aí de brigas e facções, e onde, infelizmente, essas pessoas escolhem o caminho, né? Então, assim, mas mesmo assim, os homicídios na nossa regional diminuíram 20%, que é um número considerável. Os roubos, aproximadamente 50%. Isso, quando eu estou falando, é relativo a janeiro a junho do ano passado, né? Comparado com janeiro a junho desse ano. Então, os roubos diminuíram 50% e os furtos diminuíram 10%. Por outro lado, nós tivemos um grande aumento na apreensão de entorpecentes. Vocês puderam acompanhar aqui em Nova Mutum, né? Prisões aí de 20 e poucos quilos, 23 quilos pelo batalhão, 40 quilos pela cavalaria. Então, assim, isso que eu estou falando num montante maior, mas teve várias apreensões de 4, 5 quilos, aqui em Trivelato também, que agora tem a questão da MT passando ali, aumentou a movimentação de pessoas, mas a Polícia Militar atenta, apreendendo uma quantidade de droga significativa e relevante, aí, bem maior que os últimos anos. Uma pela outra, do que se trata CR e Comando Regional, CR e 26º, os números são muito parelhos, né? Muito parecido, exatamente, né? Também a nível de Nova Mutum, né? Diminuiu na faixa também de 25% dos homicídios, 45% os roubos e os furtos 10%. Então, mais ou menos toda a região teve esse índice aí diminuído mais ou menos parelho. Lucas do Rio Verde, na questão de roubo, diminuiu muito, 70% os roubos, né? Porém, os homicídios já ficou estabilizado, né? Eu acho que o Lucas do Rio Verde vive uma realidade diferente da nossa, porque ela aparenta ser uma cidade mais monitorada por câmeras e tal. Isso pode ser um diferencial para a redução? Sim, também teve um aspecto, né, que toda a região aqui teve um apoio muito grande do nosso comandante-geral com reforços, né? Vocês puderam ver aí ao longo desses primeiros 6 meses várias operações aqui em Nova Mutum e Lucas, principalmente, e também Diamantino e São José a gente deu uma atenção especial, né, porque são as maiores cidades do Comando Regional. Então, eu acredito também que esse apoio que teve do nosso comandante-geral, com o apoio tanto da Força Tática em Lucas, aqui em Mutum e Lucas com a Rotan, o Raio, as cavalarias fizeram um excelente trabalho nesses primeiros 6 meses. Parabenizar o Major André, o Capitão Câmara lá em Lucas do Rio Verde, porque foram muitas apreensões de entorpecente, muitas bocas de fumo fechada, e isso vai diminuindo aquela intenção das pessoas em traficar e, ao mesmo tempo, em estar na rua tentando fazer furto ou roubo. Por quê? Porque tem a presença policial, né? Como eu sempre falo, o nosso principal produto é o policiamento ostensivo, é o policial militar fardado, a viatura caracterizada para inibir qualquer tipo de ação do criminoso. Por um outro lado, tem um tipo de crime que, infelizmente, ele aumentou substancialmente,
e a polícia pouco tem a fazer contra isso porque é uma questão muito cultural. E eu imagino que vocês, como profissionais da segurança, ficam muito sentidos toda vez que atendem uma ocorrência de feminicídio, né? Infelizmente, essa praga social aumentou substancialmente na sociedade, né? Pois é, o grande problema, vamos dizer assim, né, que é um crime, né, vamos dizer, dentro de casa, né, onde a polícia militar ela não consegue entrar, é lógico. Em Nova Mutum nós temos aí o programa, né, a Patrulha Maria da Penha, onde a gente monitora vários casos aí onde a mulher tem a medida protetiva, e nós estamos visitando essas pessoas, também conversamos com os agressores quanto ao cumprimento dessa medida protetiva e conseguimos até números bons. Porém, em certos casos, fogem, né? Tivemos agora aí no Ranchão, né, que faz parte do município. Um caso chocante, né? Um caso chocante, né? E infelizmente, né, a gente tem que constar isso, que já tinha um caso aí, acho que foi 2021, onde esse criminoso já tinha disparado, não tinha acertado, né? Mas já tinha disparado contra essa mulher. Então ali já era um sinal, né, de que... E assim, conforme depois que acontece, vem muitas... Diz que era meio assíduo essa situação dessa briga no relacionamento, né? E infelizmente se perdeu a vida dessa senhora. Mesma coisa lá em Lucas do Rio Verde, né? O cidadão matou a esposa e ainda esfaqueou a filha, que se encontra em Cuiabá, né, necessitando muito de sangue. Até a gente pede para a população que estiver indo para Cuiabá, se puder doar sangue para essa pessoa, para essa menina, né, de 8 anos. Né? Então, assim, um fato assim que numa sociedade ordeira como é nossa, Lucas, Mutum, aqui em toda a região do 14º, quando vem um crime desses, todo mundo fica transtornado, chocado e surpreso, né, com a forma brutal que esse tipo de crime ocorre. O senhor tem de polícia, eu acho que o mesmo tempo que eu tenho de jornalismo, e eu acho que o senhor vai concordar comigo, nesse caso do feminicídio. Quando ocorre a primeira agressão, o primeiro desrespeito, o marido atirou, mas não acertou, bateu, mas ela perdoou, isso raramente um casamento vai bem até o final, né? Eu acho que o ponto de ruptura deveria ser isso, mas ainda é uma barreira para a mulher romper isso, né? Não, com certeza, né? A partir do momento que houve uma primeira agressão, se perde o respeito, né? Acabou ali, cara. Né? Então, assim, mas aí temos essa... Às vezes a dependência, ela pode ser, né, financeira... Até psicológica. Psicológica, né? E não é fácil a mulher. E aí, quando tem filhos envolvidos, tudo isso aí, né? E eu falo, assim, é feito um trabalho em toda a região, não só pela Polícia Militar, por todos os órgãos, pelos municípios, né? Através da ação social. Mas, infelizmente, a única forma de mudar isso, que eu acredito, é a mudança de lei. Sim. Né? Porque senão, hoje as mulheres, elas se encorajaram mais a denunciar, por isso também que... Aumentaram os números, né? Aumentaram os números, né? Porque antigamente era um crime que ele ficava bem às portas fechadas, né? E hoje a mulher, ela está denunciando. Só que ao mesmo tempo, né, há as denúncias, e também há essa, vamos dizer, essa represália por parte dos parceiros, né, que não aceitam, às vezes, o término, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Sim. Né? E, às vezes, o homem parece que ele tem uma sensação de posse. Sim. Né, que é totalmente errado, né? Cada um tem que seguir a sua vida. Se não dá mais certo, né, tem que separar. E cada um vai seguir o seu destino. Para a gente fechar esse bate-papo, você, mulher, principalmente, que nesse momento está nos assistindo, identificou uma situação abusiva dentro do relacionamento, tanto Polícia Militar, Judiciário, Polícia Civil, as forças de segurança e o Poder Judiciário estão preparados para te dar suporte. Quebre o silêncio e denuncie. Existem N canais hoje disponíveis para isso. Mas eu quero aqui pular para uma situação que daí, além desse fato triste, nos remete à Vitória, e não tem nada a ver com feminicídio, mas é um ponto importante. Segurança Pública, cresceu demais o número de armas apreendidas. As operações têm feito efeito? A que você atribui o número de armas tiradas de circulação? O número de armas é o aumento, né, de policiais, de guarnições nas ruas,
nas abordagens, né? Então está sendo feito mais abordagem, a intensificação desse trabalho. Outra situação que chama a atenção nossa, que aumentou aí 600%, principalmente aqui em Nova Mutum, é a prisão de pessoas com mandato em aberto de prisão. Porque essas pessoas são criminosos que deviam estar atrás das grades. E eu vou falar com tranquilidade, 90% desses aí, infelizmente, eles não voltam para trabalhar. Sim. Eles voltam para cometer crime. Então, se eles estão na rua, né, eles vão cometer crime. E nós estamos conseguindo tirar de circulação. Está sendo feito um trabalho nessa situação de tirar de circulação as pessoas que têm mandado de prisão, porque eles têm que cumprir, né, o que eles estão devendo, tem que pagar o que eles estão devendo. Então, nós tivemos um aumento considerável, principalmente em Nova Mutum, tirando essas pessoas que são perigosas, né? São perigosas. A maioria são crimes de roubo, estupro, vários casos de estupro, né? Pessoas que certamente, né, se cometeram uma vez, vão tentar novamente. O histórico fala isso sobre esse tipo de crime. Então, a Polícia Militar ela está atenta, né? Principalmente realizando abordagem. Como que se tira armas e pessoas com mandado de prisão da rua? Através de abordagem, checagem, né? Aborda, checa, verifica, né? Busca veicular, né? Então, assim que conseguimos aumentar o número de apreensão de armas, bem como a prisão dessas pessoas com mandado de prisão. Deixa eu entender como é que funciona esse mecanismo. O judiciário emite um mandado de prisão. Tem um setor da PM para onde esse mandado é enviado e aí é encaminhado para o setor de rua, por exemplo. Chegou ali para o comando, o judiciário emitiu isso aqui, dá uma olhada nisso. O senhor encaminha para o departamento da rua? Sim, mas nós temos também o nosso banco de consulta de dados, né? Perfeito. Então nós pegamos o nome seu, coloca ali, Vamos vai ver aqui. acusar o mandado de prisão. Bacana, cara. Né? E hoje nós temos aí a questão também isso é importante frisar, né? É um programa de governo, Vigia Mais, ele está ajudando muito na nossa regional. Daqui uns dias também teremos a questão de mais câmeras com reconhecimento facial nas ruas. Que bacana isso aí, cara. Em certos pontos. Então, a pessoa está passando ali com mandado de prisão. Se ela passar pela essa câmera aí de reconhecimento facial, já vai apitar lá na PM, entendeu? E rapidamente a polícia já sai na busca. Sim, exatamente. Nós já temos alguns casos de prisões aqui na região, em Lucas do Rio Verde, já tem algumas câmeras em pontos estratégicos, é lógico que a gente não fala os pontos, Sim. Mas claro, é pontos onde tem mais circulação de pessoas, né? E é um programa que às vezes ela fala assim, mas não podia falar. Não, nós vamos falar porque o cara nem vir aqui para Nova Mutum. Sim. Né? Se ele tá errado andando na rua, ele pode ter certeza que ele vai ser pego. Né? Então fica aí um anúncio dado pelo Tenente Coronel Sec, câmeras de reconhecimento facial em breve implantadas. Esse trabalho já tem no CR14 lá em Lucas do Rio Verde. Muita gente é contra, diz, vai ficar vigiando minha vida. Se você não deve à justiça, se você não deve à polícia, nada de errado vai acontecer, né? Com certeza, né? Até porque todo o aparato de segurança, né, essa preocupação que nós temos em estar fazendo operações é para garantir, né, essa segurança das pessoas de bem que trabalham. E eu tenho certeza disso, né? As pessoas que têm o seu cotidiano de trabalhar, ir para casa, elas não têm preocupação com a Polícia Militar. Se ela for abordada, ela vai entender. Né? Até porque às vezes nós podemos estar evitando um crime contra essa própria pessoa. Eu fui abordado esses dias atrás e foi numa boa. Fui na Avenida Brasil, estava com a esposa, o pessoal, posso conferir, meu documento? Pode, tudo tranquilo, segue embora. Então, é igual quando foi implantar as câmeras do Vigia Mais, tinha gente dizendo assim, essas câmeras é para multar a gente sem polícia. Até agora não vi uma injustiça de multa cometida, mas o que eu vi de carro sendo recuperado não é brincadeira. Sim. O benefício é muito maior, né? Não, e um outro ponto que tem que ser frisado, que isso inibe a ação dos criminosos, porque eles sabem que logo serão pegos caso eles cometam o crime. Então já diminuiu muito, porque eles têm esse entendimento também. Eles copiam a mídia, a imprensa, né, e sabem que todas as cidades, bem dizer, hoje do CR, estão participando do programa Vigia Mais, e esse programa veio para nos ajudar muito, porque a gente tem... A partir do momento que a gente sabe do fato, a gente consegue monitorar em todo o estado onde é que esse veículo vai passar e, com certeza, isso aí, a diminuição dos furtos nesse tipo de, principalmente no caso de veículos, é considerável. O senhor entrou para a polícia em que ano? 2000.
Hoje está mais fácil, melhor. Mais fácil não, está melhor ser polícia com essa tecnologia toda, né? Do que quando o senhor entrou. Não, com certeza, né? É porque, queira ou não queira, nós temos que ir nos adaptando, né? O crime também vai... Se adaptando à modernidade. Vai modificando e tal. Então, eu acredito que hoje, esse programa Vigia Mais, que está servindo de referência para o Brasil, né? Uhum. Ele vem para colaborar com nossos trabalhos e muito, né? Porque nós estamos falando da parte preventiva, da parte logo após o crime ali, né? E também da parte investigativa de vários crimes que são resolvidos, né, através da Polícia Civil com o Vigia Mais. Então, isso vai cada dia mais dando uma segurança para a sociedade no nível, né, geral. Uhum. E, com certeza, as forças de segurança inibindo os crimes. Está aí os dados para dizer isso, né, sobre roubos, furtos e até homicídios. Né? Porém, temos alguns casos que é difícil de você evitar, principalmente a guerra de facções. Uhum. É que eu falei, eles escolhem o caminho, porque quem entra para uma facção já sabe. Ou é caixão ou cadeia. Né? Então, assim, a Polícia Militar não tem como, né, vamos dizer, esse crime aí ele só vai ser prorrogado, às vezes. Talvez naquele dia a Polícia Militar evitou. Uhum. Infelizmente, é um caminho que eles escolhem. Mas, a nível geral, o programa Vigia Mais, ele está nos auxiliando muito no sentido de prevenção e também com informações necessárias para nós poder tirar criminosos, como eu falei, reconhecimento facial, um pós-furto, um pós-roubo de veículo, para que a gente consiga aí dar uma resposta rápida à sociedade. No Brasil, vira o ano, viram as estratégias comerciais, vira a estratégia da política, vira a estratégia da economia. Como é na segurança pública? Porque agora, por exemplo, vem aí aniversário da cidade, já segundo semestre, daqui a pouco Dia dos Pais, começam as datas comemorativas de fim de ano, precisa de polícia na rua, precisa de segurança para o comércio. Vocês mudam a estratégia ou essas operações elas serão mantidas? Não, as operações, né, do Tolerância Zero, elas são infinitas aí, porque está dando certo, né, esse trabalho aí, porque é importante frisar também que temos as jornadas extraordinárias através do Estado e também temos pelo município a jornada delegada. O que isso melhora? Melhora que nós temos mais policiais na rua que estariam no seu horário de folga e estão trabalhando nessas horas extras, vamos dizer assim. Então, o aumento de policiais na rua, né, intensifica o policiamento e aí é o que nós falamos, aumenta o número de armas apreendidas, drogas apreendidas, tirado de circulação pessoas com mandado de prisão, né, e principalmente, né, o policiamento ostensivo que dá aquela sensação de segurança. A sociedade de bem, quando ela vê a polícia militar, ela fica tranquila, e o criminoso, quando ele vê a polícia ocupando o território, ele com certeza não vai querer fazer nenhuma ação naquele local. Uma última pergunta. Eu fiz essa pergunta também para a comandante Cláudia, eu vou fazer para o senhor. A polícia está vencendo a guerra? Olha, quando se fala nessa guerra, às vezes é só a polícia militar que é lembrada. As polícias, no caso, né? Uhum. E é uma engrenagem. Por quê? Vocês acompanham todos os dias. E vocês sabem aí na cidade, vamos trazer para Nova Mutum, que tem pessoas que nós prendemos 5, 10, 15 vezes. Verdade. Então, às vezes, parece que é só a polícia militar, mas é uma engrenagem. Uhum. Né? Nós estamos pegando... Se você pegar a maioria dos criminosos, são reincidentes. Sim. Pode ser em homicídio, roubo, que é os crimes mais graves, até pessoas aí na questão do estupro, que é um crime bárbaro, às vezes contra crianças e contra mulheres. Né? E essas pessoas estão soltas. Então, assim, a polícia militar, com certeza, né? Falando da nossa caserna, Polícia Militar, eu tenho certeza que nós estamos fazendo a nossa parte, né? Até porque os policiais, eu sempre falo, a gente tem que ter, quando entra de serviço e sai, tem que ter a tranquilidade de dizer, eu fiz a minha parte bem feita. Isso mesmo. Né? E eu tenho certeza que a Polícia Militar aqui em Nova Mutum e todo o Comando Regional está fazendo a sua parte bem feita. E, né, a gente já viu o nosso governador, nosso secretário de Segurança, nosso comandante-geral, batendo muito duro nessa tecla, né, da questão da legislação. Uhum. Porque nós não vamos dizer que nós vamos cansar de prender a mesma pessoa, porque nós estamos aqui pronto para fazer isso. Mas que nós policiais, nós somos sociedade.
É frustrante, né? Exatamente. Nós temos filhos, nós temos esposas, nós temos parentes, e essas pessoas elas podem cometer um crime também contra nós. É verdade. E aí nós estamos aqui, né? Não vamos dizer enxugar gelo, mas é bem complicada essa parte da legislação, onde ela bem dizer, passa a mensagem, o crime compensa. Infelizmente, essa é uma verdade dita aqui por um oficial da polícia. Eu sempre tive esse pensamento, que bom que o senhor compactua do que eu penso também, que eu digo isso todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dar minha opinião. Da maneira que está nesse país, o crime compensa, porque o vagabundo está na rua aí, o cara que ontem estuprou uma criança, o cara que assassinou uma mulher, e daqui a pouco ele está na rua, se a imprensa não ficar de cima, e, infelizmente um cara desse daqui a pouco volta para o convívio, mas são coisas do ofício. Eu quero te agradecer, Sec, pela educação que você tem com a gente, pelo respeito que você tem pela imprensa. É difícil a relação imprensa-polícia muitas vezes, mas somos, como você disse, uma engrenagem. Um precisa do outro para trabalhar bem. Você é sempre muito bem-vindo aqui nessa casa, viu? Obrigado, quero agradecer aqui, né? Quero lembrar também, né, a questão da nossa patrulha rural, né? Isso foi um programa muito importante também, que hoje os níveis, os índices de roubo e furto que tinha, vamos colocar aí há 2, 3 anos atrás, eles, bem dizer, vieram a zero, assim, né? Não dá para 90%, né? E é um programa de governo também, né? E temos ainda o recurso para estar fazendo esse patrulhamento em todo o comando regional. E essa atenção que foi dada ao agro, né? Porque é a nossa locomotiva do Estado. É o motor, né, econômico do Estado. Exatamente. Então, a Polícia Militar também se faz presente no campo. E com certeza sempre, né, tivemos alguns problemas, demos uma resposta satisfatória em todo o nosso comando regional. Eu que agradeço de ter a oportunidade de prestar contas, né, para a sociedade, e agradecer aqui, né, vocês que nos abrem as portas para estar fazendo essa explicação, e principalmente agradecer e parabenizar os nossos policiais militares que estão todo dia aí na labuta, como eu sempre falo. Eles estão lá na ponta, eles estão ali preocupados com a sociedade, fazendo policiamento na cidade, fazendo policiamento escolar, patrulha rural, patrulha Maria da Penha. E tivemos aí, última mês aí, a capacitação da nossa Força Tática, queremos aumentar o efetivo. Teremos novidades aí quero que esse mês, o início de agosto aí, queremos implantar o raio das motocicletas aqui em Nova Mutum. Né? Então é mais um grupamento aí especializado para que a gente possa estar dando um atendimento ainda melhor para a sociedade. Muito bem, nosso convidado de hoje, Tenente Coronel Paulo Sec, comandante do 14º Comando Regional. A missão desse homem não é nada fácil, são 13 municípios, 3 distritos. Dorme quando o corpo não aguenta, porque serviço é o que não falta. Mas eu quero despedir de toda a Polícia Militar em nome desse grande profissional. Você, praça, que nos assiste, obrigado por todas as informações que vocês ajudam a levar no ar aqui através do Power Mix. E é essa relação que mantém uma sociedade informada e segura. Muito obrigado, a gente volta numa próxima oportunidade.